Bom dia, ouvintes da Rádio Educativa de Porá 101,5 FM, a queridinha do Oeste Goiano. Está no ar mais uma edição do programa Socializando, Educação, Cultura e Democratização do Saber. Bom dia, Natália, aluna do curso de Geografia e monitora do LAPEGEL, né? Eu tenho me esquecido de falar da Natália, que ela está tão envolvida geralmente com a mesa, né? E sem a Natália aqui, o meu suporte para o programa não acontece da mesma forma. Saúdo com carinho também toda a comunidade escolar, estudantes, professores, professoras, todas as trabalhadoras da educação e todos os trabalhadores e as pessoas que acreditam na força da palavra, seja ela na escrita, falada, desenhada, no mapa, como instrumento de leitura crítica do mundo e de transformação social. Eu sou Paula Junqueira, professora da UEG, sou mãe, pesquisadora do curso de Geografia da UEG de Porá e estarei com vocês aqui na Rádio Educativa até às 11 horas da manhã. Este programa é uma realização do LAPEGEL, Laboratório de Pesquisa, Ensino, Extensão em Geografia da Universidade Estadual de Goiás, Unidade Porá, em parceria com os projetos de extensão Rede, Sociedade, Educação, Trabalho e Ensino de Geografia e também ao projeto Web Rádio CEPI de Aplicação, coordenado pela professora Alessandra Nunes, lá na nossa escola parceira, né, o CEPI de Aplicação, que recebe o nome, eu tenho que acompanhar isso, agora não é Centro de Ensino de Período Integral, é Colégio Estadual. Vou lá atrás da informação dos decretos que mudaram essa nomenclatura. Nossa transmissão é simultânea pelo site www.educativaiporá.com.br, no Instagram e no Facebook da rádio. E você pode participar também enviando perguntas e comentários pelo WhatsApp 649-8453-3086. E o tema do nosso programa de hoje une duas celebrações igualmente importantes, literatura e geografia. Lançamento do livro de Alain Machado e o Dia do Geógrafo. No dia 29 de maio, amanhã, às 20h30, no pátio da UEG de Porá, acontecerá o lançamento do livro Fora do Ovo, de autoria do professor e colega nosso da Unidade Universitária de Porá, professor Alain Oliveira Machado, ele que é professor do curso de Letras. Uma obra que promete nos tirar da casca, do lugar comum, da zona de conforto e do pensamento. Imagino isso, tá, Alain? Lendo, né? Já sabendo minimamente sua biografia. E também no dia 29 de maio, comemoramos o Dia da Geógrafa e do Geógrafo. Uma data para refletir sobre o papel desses profissionais que leem o mundo em suas múltiplas escalas, do local ao global, da rua ao território, da cidade ao campo. Mas para esse diálogo, né, que vamos fazer aqui nessa manhã, tenho certeza que vai ser bem bacana, estão aqui no estúdio da Rádio Educativa o professor Alain Oliveira Machado, ele que é, como eu disse, professor, é coordenador do curso de letras também, né, e autores do livro e o autor do livro que será lançado, e também a minha querida colega agora de profissão, aí eu tenho que falar, Ana Lígia, que foi minha aluna, né, o que demonstra o quanto a geografia é importante, né? A professora, mestra e hoje doutoranda, Ana Lígia Alves Coelho, que ela que é professora hoje do curso de Geografia da UEG de Porá. E daqui um pouco estará conosco também, deve ter acontecido algum contratempo, ainda não chegou nenhuma mensagem, mas tenho certeza que ele já deve estar a caminho, né? O professor Antônio Fernandes dos Anjos, ele que é professor do curso de Geografia daqui da UEG de Porá. Enfim, aos dois que estão aqui, Ana Lígia e professor Alain, sejam muito bem-vindos. Bom dia, Ana Lígia, é a primeira vez que aqui está. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, professora Alain, professora Paula, Natália. Muito obrigada pelo convite. É a minha primeira vez na rádio e eu espero que tenhamos um bom bate-papo aqui hoje. Vamos ter uma geógrafa, né? Professora Alain, bom dia. Obrigada por aqui estar mais uma vez. Bom dia a todos, a todas. Agradeço sempre o convite. Eu não me canso de dizer que é muito importante a UEG ocupar esses espaços nas rádios, sobretudo na rádio educativa, para fazer circular os trabalhos, as produções, as pesquisas e os conteúdos que estão sendo, né, desenvolvidos e diluídos no processo educacional aqui em Porá, dentro da Universidade Estadual. São conteúdos, pesquisas que servem também à comunidade.
Isso vai fazer parte da temática de hoje. Nós vamos, então, agradeço mais uma vez por estarem aqui. Eu organizei a nossa fala, vai estar tudo junto e misturado, tá, Alan? Mas nesse primeiro bloco em específico, né, para a gente poder falar do livro, Alan, né, do lançamento. O Alan é doutor em educação. Na verdade, eu não vou te apresentar, não. Gostaria que você se apresentasse até chegar ao livro, né? Quem que é o professor Alan? Qual que é a formação, né? O que ele traz nessa formação na área da literatura e por que esse livro agora chega nas nossas mãos e aqui na nossa comunidade, um livro que tem o título Fora do Ovo. Ok, eu sou professor do curso de letras, né? Sou formado em letras, fiz mestrado em ciência da linguagem e doutorado em educação. O meu doutorado em educação foi na Faculdade de Educação da UFG e dentro de um programa em que a linha permitia uma pesquisa em psicanálise. Então, eu desenvolvi uma pesquisa em psicanálise. Meu trabalho acadêmico e artístico, né, faz um cruzamento, um atravessamento, então, de vários campos, né, do campo da linguagem, da psicanálise, da filosofia, principalmente, e da literatura, das áreas de letras. Então, assim, essas experiências de leitura, de reflexão e de intervenção social, como professor, como cidadão, como artista, né, elas aparecem no processo de criação literária e é assim que eu, né, conduzo o meu trabalho. Esse livro Fora do Ovo, né, que é o último livro de prosa que eu estou lançando aqui, vem do circuito de lançamento do livro quase que anual ou bianual, né, porque eu acho importante, o trabalho da gente de reflexão tem que ser convertido em acesso social, né. Esse livro parte de uma leitura, inclusive, muito antiga que eu tinha feito de um livro de Hermann Hesse, né, Demian, em que, em algum momento lá, um personagem solta uma frase, né, dizendo que o ovo é um mundo. Para você nascer, você tem que destruir o mundo, entendeu? E assim, eu acredito que num processo, ver a vida como um processo dialético, né? Quase sempre você está fazendo sínteses. E sempre quando você faz sínteses, você está rompendo com coisas que já não te valem mais, já não te constituem mais. Então a metáfora do ovo, de sair do ovo, é essa metáfora do enfrentamento cotidiano, com as questões que vão surgindo, que nos afetam e que nós não as conhecemos ainda muito bem, mas que no enfrentamento a gente muda o meio social e nos muda. Então a gente está sempre rompendo, né? A luta da gente no dia a dia como ser crítico, reflexivo, é uma luta de romper cascas o tempo todo, de romper ovos o tempo todo. Nesse processo de rompimento a gente vai crescendo também, vai construindo novos espaços, novas configurações subjetivas, né? E eu observando, né, vendo a biografia ou no currículo Lattes, né, quem quiser conhecer melhor as produções do professor Alan, é só acessar, a gente coloca o nome, né, Alan Oliveira Machado, né, e o currículo vai aparecer lá o currículo do professor Alan. Além das várias produções acadêmicas, né, porque a gente está na academia, a gente produz, né, textos para refletir sobre as teorias, né, sobre o resultado das nossas pesquisas, tem então um conjunto também de outros livros literários, né? E gostaria que você falasse para os ouvintes saberem também quais são as outras obras, para a gente voltar a falar também, porque eu imagino que o último livro é produto também dos outros livros que a gente escreve, né? Das reflexões que a gente faz, aquilo que a gente pensa, olha, preciso complementar a minha interpretação de mundo e entregar isso para o mundo, compreender a minha evolução, o meu progresso do conhecimento. Não gosto dessa palavra progresso, mas é porque eu lembrei, quando você falava... É um movimento, né? Movimento mesmo, né? Mas eu lembrei de Edgar Morin, um livro antigo dele, que me chamava muita atenção. Não é a leitura que eu faço, mas para progredir, para desenvolver, né? Você tem que estar sempre rompendo algo. Então, não é nada estático.
né? Não é nada que se fica e de repente aparece do nada, não. Você, para pensar algo novo, você tem que desconstruir algo velho que você tem na sua cabeça. Então, me lembrei disso. Ou, para construir novas literaturas, elas foram constituindo, né, o seu ser, a sua forma de pensar. Olha, professora, meu trabalho transita no campo literário, né, entre o exercício poético e o exercício da prosa, entendeu? Então, eu comecei fazendo poesia, trabalhando com poesia. O meu primeiro livro é um livro de haikais, é um livro, uma experiência poética que eu desenvolvi em 2001, publiquei em 2001, na verdade, né? Fruto de quê? De leituras, fruto de conhecimento do o que significa a expressão literária no mundo oriental, né? Da leitura de autores daquele mundo, né? Como Matsuo Basho, Buson, Isa. Então, assim, a partir dessas experiências de leitura, você se coloca, né, e faz um olhar sobre si mesmo. O que eu sou como uma pessoa que pensa e quer, e deseja e quer produzir poesia. Que tipo de poesia eu desenvolvo? Que tipo de expressão poética eu atribuo às afetações que o mundo me propõe e produz em mim. Então, assim, a poesia minha começa por aí, por essa coisa meio sinestésica, essa coisa meio fenomenológica, né, de estar no mundo e estar lidando com as afetações que o mundo produz. O trânsito da poesia para a prosa segue o mesmo percurso, né? Eu estou no mundo, o mundo me afeta, e o que desse mundo me afeta, que eu tenho que dar uma resposta, que eu sinto necessidade de dar uma resposta. E a resposta, é óbvio, eu poderia dar em um artigo científico, como às vezes eu faço, em um artigo de opinião, como às vezes eu faço, mas eu posso dar uma resposta estética, uma resposta poética, que envolve um trabalho de linguagem, um pensar no modo de expressar e no modo de dizer, de tal forma que esse modo de dizer possa ter um acesso maior de interpretabilidade para os leitores, né? Certo. E aqui, se eu estiver errada, me corrija aqui, os títulos das obras anteriores nessa perspectiva é Algo em Volta? A primeira obra chama-se Bestiário de Infância e Outras Traquinices, né? E as próximas? Aí, para dizer que foi assim em prosa, o Bestiário é haikai. Aí, para dizer que foi assim em prosa, contos e crônicas. Algo em Volta, contos e crônicas. Depois de Algo em Volta veio Isolamento, que é contos e crônicas. Depois de Isolamento veio um livro chamado Estilhaços, Restos e Nadas de Tudo, que é um trabalho de elaboração que transita do poético, né, num sistema sintético de linguagem, de expressão, né, que é híbrido de prosa com poesia. E depois deste livro veio um livro em poesia que foi premiado aí pela Lei Aldir Blanc, chamado Então Sopra um Vento. E depois de Então Sopra um Vento vem esse livro aqui, Fora do Ovo, que retorna às reflexões em prosa, né? Mas todos seguindo um processo que persegue a minha reflexão, que é o enigma do tempo, né? Que é uma questão que é muito discutida pelos geógrafos, né? E inclusive aqui nesse livro tem uma interlocução, produto de uma interlocução que eu sempre faço com geógrafos. Tem 2 geógrafos aqui que eu comento aqui em textos, né, que é o Ricardo, que é um interlocutor muito fértil, e o Egmar, né? Tem 2 textos aqui que eu trato de reflexões sobre os trabalhos deles, né? E esse enigma do tempo é aquele que diz o seguinte, no meu pensamento, e atravessa todo o meu trabalho. O que é o tempo, se não uma vivência, ou só é possível como uma vivência que constrói espaços? Se uma vivência não constrói espaço, você não pode mensurá-la temporalmente, ela não vira memória. Entendeu? É essa a discussão que atravessa a maioria dos textos aqui, dos meus textos. Sempre essa discussão entre a relação, o que tem a ver tempo,
com experiência e com espaço. Lembrei um pouco aqui de nós mesmo, né? Ana Lígia? Eu chamo um pouco a Ana Lígia para essa conversa, Ana Lígia. Até depois para o professor Alan falar um pouco mais, só aprofundar um pouco mais em quantidade de capítulo, que esse livro, como ele se organiza, né? Quem adentrar, qual a experiência que vai ter ao ler, Sim. né? Mas, Ana Lígia, pensando, eu sei que a Ana Lígia, engraçado, Ana Lígia, eu lembro do tempo de formação, né? Lá atrás, quando eu fui sua professora, né, e aprendi muito com você também, né, naquele contexto, você trabalhou com literatura em sala de aula. Lembro até o livro, é do Lobo, não é? Eu acho que é o Lobo, você foi lá na minha casa. Chapeuzinho Amarelo, do Chico Buarque, né? Chapeuzinho Amarelo, lembro, tá vendo? Então, queria que você fizesse essa ponte aqui, dessa importância da literatura reflexiva, crítica, né? Na formação mesmo, né? Esse olhar com a geografia que o Alan traz aqui, enfim, o seu olhar. Certo. Alan, parabéns pelo lançamento do livro, né, primeiro. Eu acho que é importante a gente ter esse reconhecimento, né, da produção científica também dentro da universidade, principalmente a UEG. A minha experiência com a literatura é bem interessante, né? A minha mãe sempre me incentivou muito, desde de pequena, a prática da leitura. E quando eu encontrei, então, né, o choque da literatura com a geografia durante a graduação, eu entendi que os meus alunos também poderiam ter essa experiência. Então, durante o meu estágio na licenciatura, né, até a professora Paula foi a minha orientadora de estágio, aprendi muito com a senhora, agradeço muito a contribuição, inclusive. Eu levei algumas obras, né? Uma dessas obras foi o Chapeuzinho Amarelo, que é um livro infantil, né? Uma literatura infantil, e eu trabalhei com alguns alunos do ensino fundamental. E foi muito interessante, é um livro que foi escrito por Chico Buarque, né? Acho que é um dos mestres aqui da língua portuguesa. E ter um livro infantil escrito pelo Chico Buarque, trabalhado com os alunos da rede pública de Iporá, né, foi bem interessante. Os alunos eles tiveram uma experiência interessante também. Depois, outra obra que eu trabalhei foram alguns poemas da Cora Coralina. Também a gente fez até uma exposição, esse já foi com os alunos do ensino médio, né? Eu acho que o diálogo entre a literatura e a geografia é um diálogo possível. Dentro da ciência geográfica nós temos, né, uma demanda que é a literogeografia ou então a geoliteratura, né? Até o Egmar, que atualmente é o meu orientador do doutorado, também o professor Ricardo, que foi meu orientador de iniciação científica aqui em Goiás, né? Acho que até posso falar em escala nacional, eles são referência para esse diálogo entre literatura e geografia. Então, bacana, né? E aí eu te trago de novo, Alan, agora para falar até daquilo que eu te falei do livro, né? Para tirar de fora do ovo, do livro, né? Pensando o livro nesse ovo, quebre um pouco as cascas do seu livro. A primeira casca que esse livro, né, faz, que ele quebra, né? Por isso, fora do ovo, é um trecho que fala do Sertão ao Ser, Memórias de um Percurso Educacional. Fala do meu percurso educacional sob a perspectiva literária, né, das escolhas de desejo que você está fazendo para, assim, eu quero colocar isso e dessa forma da minha história literária, né? Então eu começo da minha história educacional, né? Então eu começo o livro falando de como foi a minha formação educacional, como eu saí do mundo familiar para o mundo educacional, a primeira saída, né? E como eu saí do mundo da minha cidade, do mundo educacional da minha cidade para o mundo educacional universitário. E essa jornada termina aí com a chegada na universidade. Depois da universidade, eu poderia ter falado sobre as pós-graduações, são cada momento que é uma quebra de ovo, uma saída do ovo, né? Porque você sai do processo de graduação diferente de como você entrou,
e aí você entra em um processo de estrito senso e tal, e sai diferente do que você entrou também. Então, assim, o primeiro texto é esse, de entrada, né? Mas os textos em seguida eles vão ser atravessados por questões de vivências e de experiências, que tem a ver com isso que eu já falei, de o que é o tempo, se não um exercício de codificação do espaço, né? Que te permite, então, pensar no para trás, né? E projetar um para frente, né? E as crônicas que atravessam esse livro, é um livro de crônicas, elas são crônicas que tentam ler situações muito momentâneas, muitos de agora, né? Então tratam muito das questões de sentido, o que é o sentido da existência nesse momento, o que é lidar com tecnologias e estar afetado por elas, e quais as experiências possíveis disso, né? O que esse mundo de internet, de youtubers, de equívocos de interpretação vai criando, né? E quase todas as crônicas vão fazendo esse atravessamento com essa leitura e essa briga com o modo como a gente está sendo acomodado dentro do jogo das tecnologias de informação, né, como inteligência artificial, redes sociais, etc. Né? E que tipo de apagamento, né, vai ficando para trás também, porque assim, uma das teses é que esse mundo aí, ele comprime a experiência. Se você comprime a experiência, a noção de espaço sua vai ser mínimo, e a noção de tempo também, e de memória, vai ser mínimo. Então, assim, se há isso aí, você vai perdendo a verticalidade. Então, o mundo virou uma platitude, né? Um platô, para falar na linguagem dos geógrafos. Vai ficando uma coisa plana, sem verticalidade, né? E aí, em alguns momentos, eu tento puxar para essa verticalidade pela psicanálise, pela literatura, pela filosofia, e buscando elementos assim que parecem óbvios nessa platitude que virou a vida informacional nossa, sem memória e sem experiência, né? Trago algumas coisas para fazer algumas pontuações, por exemplo, questão indígena, né? O que é ser indígena hoje, o que nós temos de indígena que a gente apaga, ignora, né? Como o Brasil ainda trata os negros, né? O que é ser negro e como que o Brasil joga numa platitude assim, as pessoas aceitam que as coisas sejam assim, sem parar e pensar, espera aí, por que fizeram isso? Por que isso é desse jeito? Então esse livro vai fazendo esse movimento, né? Ao longo das crônicas, mas sempre com essa deixa da relação tempo, espaço, experiência. E o que você trouxe aí, estava olhando aqui no meu roteiro, né? Eu ia até perguntar, mas eu trouxe, né? Em tempos de inteligência artificial e algoritmos, né? O que o livro vai contribuir. Mas vamos falar do lançamento, é porque a gente já está chegando, já são 10h32, né? A gente tem mais coisas para dizer, destrinchar mais o seu livro, né? Vamos falar do lançamento. O lançamento acontece no pátio da UEG, dia 29, que horas? Amanhã, a partir das 20h30, né, no horário do intervalo, que os alunos vão estar disponíveis ali, né, para prestigiá-los, né, com a presença, né, e para ser prestigiado com a presença deles também. E a gente vai fazer uma mesa formal lá, né, com a direção da universidade e apresentar o livro pro pessoal, né. Vai ser aberto ao público? Aberto ao público, de porá, né? Quem quiser vir, tá convidado, tá divulgado aí nas redes o convite para todo mundo, né? E vai ter livros lá? Sim, os livros vão estar disponíveis à venda, né? Vai ter uma mesa com os livros disponíveis à venda, vão estar lá. Quem quiser que eu anote alguma coisa, ela faça um rabisco no livro, eu faço, não é problema, não sei se a pessoa vai entender, mas porque eu escrevo muito mal do ponto de vista possível, né? Mas é isso. Tá certo. Então, pra gente terminar esse bloco, só lembrando aqui, amanhã, então, dia 29 de maio, lá na UEG, no pátio da UEG, às 20h30, o professor Alain vai lançar, então, o livro de Crônicas Fora do Ovo,
né? Então, quem nos ouve aqui, queira conhecer mais, queira conhecer o próprio professor Alain, perguntar e autografar o livro, participe. E para a gente terminar esse bloco, Alain, eu acho que eu vou deixar você falar. Eu fiz a minha colinha aqui, que gosto de pesquisar as músicas que trago, para contextualizar a temática. E você, quando eu perguntei, eu gostaria de colocar alguma música, e você sugeriu Tropicália, do Caetano Veloso, lançado em 1968, né? De um álbum específico, Tropicália. Por que essa música? O que essa música te traz? Ou tem alguma referência? Tem, porque essa música, ela é o estandarte de um movimento que é um movimento de ruptura, entendeu? Ruptura com uma lógica, e com a lógica, inclusive, da esquerda da época. Então, nós tínhamos na década de 60, 68, uma lógica, um discurso e uma prática do regime militar, do regime autoritário, conservador, racista, hipócrita, violento. Nós tínhamos um discurso de enfrentamento, que era o discurso feito pelos comunistas, as pessoas democráticas e tal, e muito marcado também pelo enfrentamento, inclusive armado. E nós tínhamos uma síntese disso aí, que fazia uma leitura bem mais, ao meu gosto, bem mais centrada em questões do Brasil do que os outros dois movimentos, né? Porque o tropicalismo ia nas minúcias e, né, expunha as minúcias assim de forma estética e tal, e foi muito incompreendido pelos dois lados, inclusive, né? Certo, né? Eu volto a falar, né? Para quem nos ouve, a Ana Lígia que está aqui, a gente sempre usa a música como um recurso pedagógico justamente para isso, porque vai além, é outra ruptura, né? Não é só ouvir, não é só escutar, é refletir sobre o que se ouve, porque aí você constrói novas interpretações de mundo, novos conhecimentos por meio da história e por meio da arte, interpretando esse mundo que a gente vive hoje. Quer dizer, é algo de 1968, o momento mais duro, né? Que a gente vivia na nossa história, e que traz esse rompimento para a comunidade, né, para quem ouvia naquele sentido, uma forma de se libertar, né, por meio da arte. Enfim, vamos ouvir Tropicália, música de Caetano Veloso, nossa primeira música. Daqui um pouquinho a gente volta para poder falar, então, do dia 29 de maio como dia do geógrafo. Seguimos com o programa Socializando. Acabamos de ouvir Tropicália, de 1968, de Caetano Veloso, para poder contextualizar, né, as escolhas, a interpretação de mundo do professor Alain, que é professor do curso de letras daqui de Iporá, e amanhã, dia 29, lançará um livro, mais um, né, das suas coletâneas, o livro Fora do Ovo. E hoje também nós estamos aqui para falar não só do lançamento, mas para falar também do dia 29 de maio como dia da geógrafa e do geógrafo, que é comemorado já assim uns 80 anos, né, Ana Lígia, mais, né? Nós estamos chegando a 100 anos, né, na verdade, 90 anos, né? De comemoração desse dia aqui no Brasil. Uma mesma data, então, do lançamento de amanhã. E para quem nos ouve, o tema em específico, então, é a literatura e geografia, lançamento do livro de Alain Machado e o dia do geógrafo e da geógrafa. Quem está aqui conosco, então, é a Ana Lígia e o professor Alain para falar dessas datas. O bloco anterior a gente falou do livro, agora nós vamos falar, então, dessa geografia, Ana Lígia. Vamos começar perguntando pela data para quem nos ouve. Por que dia 29 de maio, então, é comemorado o dia desses profissionais, da geógrafa e do geógrafo? Que lei normativa legitima essa data, né? E o que significou para nós, né, geógrafas e geógrafos, o reconhecimento da profissão? Bom, então, a data ela faz referência, né, à promulgação da lei de número 6.664, do dia 26 de junho, que regulamentou oficialmente, né, a profissão de geógrafo aqui no Brasil. Porém, né, a data, né, o dia 29 de maio mesmo, foi posteriormente adotado para essa celebração, né, por algumas entidades, algumas instituições de ensino da área, principalmente pelos cursos vindos ali da USP, né, que é a Universidade de São Paulo. Então, o dia do geógrafo em si, da geógrafa e do geógrafo, né, não deveria ser apenas uma comemoração, né, corporativa, podemos dizer,
mas algumas instituições, algumas associações, universidades, elas aproveitam para discutir alguns temas importantes dentro da geografia, né? Como o papel social da ciência geográfica, a valorização ou a desvalorização da educação pública, a produção científica também dentro da ciência geográfica e também a importância da leitura crítica, né, da visão de mundo ali, uma leitura crítica do espaço geográfico como um todo. Então, no Brasil, hoje nós temos, inclusive, a Associação de Geógrafas e Geógrafos Brasileiros, que é a AGB. Nós temos várias seções espalhadas aí em território nacional. Aqui em Goiás, nós temos 2 seções locais, que é a seção da cidade de Goiás e a seção de Goiânia também. E a AGB ela foi criada ali também em 1979, né? Aqui a seção de Goiânia. E isso é muito, muito simbólico, né? Porque é bem o final ali da década de 70 e é um período, não sei se é interessante usar esse termo, mas é um período de renovação na ciência geográfica, né? Em que a geografia crítica ela acaba imperando, né? Acaba tomando outros rumos. Então, a AGB como um todo, ela acabou passando a assumir uma atuação importante em território nacional. Hoje, aqui na seção de Goiânia, nós temos um novo desafio, né? Nós temos agora a gestão do biênio de 2026 a 2028. Estou como tesoureira da AGB Seção Goiânia. Eu sei que é um desafio, mas a gente vem com algumas ideias, com algumas, não sei se melhorias, mas algumas iniciativas que buscam relacionar os cursos de geografia aqui do estado de Goiás. E acaba que a AGB ela vem, então, incentivando, além da produção científica, mas incentivando os alunos e também professores, pesquisadores, professores da rede pública, da rede privada, a somarem como um todo, né, como de fato pesquisadores da ciência geográfica. E, Ana Lígia, pensando aqui sobre a data do dia do geógrafo, você já falou, assim, deu algumas pinceladas, né, do geógrafo e da geógrafa. Quais as contribuições desse geógrafo e dessa geógrafa para a compreensão do mundo contemporâneo especificamente, né, para a gente entender essa paisagem dinâmica que se organiza hoje? Quais são essas contribuições, quais são os desafios, né, o que nós temos feito, né, eu digo nós porque é histórico, né, volto a falar, o profissional ele é reconhecido historicamente, o que nós temos feito desde do primeiro curso de geografia na Universidade de São Paulo, na USP, né, até aqui. Então, eu acredito que a geografia, né, que a gente aprende ali durante a graduação, ela é completamente diferente da que a gente aprende lá na educação básica, né? Hoje, o geógrafo, ele tenta compreender a sociedade, como que a sociedade ela produz o espaço geográfico, né? Como que são esses meios, e também, a partir disso, a gente tenta compreender a questão das desigualdades sociais, as desigualdades raciais também, os conflitos que nós temos, os conflitos sociais, conflitos no campo também. Sobre o uso dos recursos, né? O uso dos recursos, exatamente. As questões ambientais também. O curso de Geografia aqui de Iporá, nós temos diversas pesquisas, né? Nós temos uma produção científica que tenta valorizar os estudos aqui da nossa região, do Oeste Goiano. E acaba que a geografia ela está presente desde quando a gente discute a questão das enchentes nas cidades, a questão do desmatamento no cerrado, a questão da escassez hídrica, por exemplo, aqui na nossa região a gente vive esse embate aí com a questão hídrica, a concentração de terras também,
alguns temas quentes, né, dentro da geografia, como as mudanças climáticas também. Então, a geografia ela vem para compreender essas questões, né, tentar analisar e entender essas questões. E eu acredito que os desafios são muitos, né, tanto como a profissão como professora de geografia, né, eu acredito que os desafios são muitos. Na educação básica mesmo, a gente enfrenta, né, uma desvalorização da ciência, uma desvalorização da profissão docente. Uma superficialidade, né, dos conceitos, né? Exatamente. Um resultado só de uso utilitário de alguns conteúdos, né, por dia a dia. E dentro da educação básica, a gente tem essa ideia equivocada, né, de que a geografia ela precisa decorar os mapas, as capitais dos estados, dos países, e a geografia ela não se prende a apenas isso. É óbvio que é um conhecimento importante, né, são conteúdos importantes, mas a geografia ela não precisa se restringir apenas a isso. Hoje, na minha pesquisa, eu pesquiso sobre produção de alimentos a partir das mulheres assentadas aqui da região. E a geografia também está nisso. E na universidade, hoje, né, eu sou egressa do curso de Geografia aqui de Iporá. Hoje estou como professora. No começo foi um pouco um medo, né, de como será que os meus antigos professores vão me receber enquanto profissional, mas eu fui muito bem recebida. Tem sido uma experiência interessante. Eu tive a experiência com sala de aula, mas na rede pública de Goiânia, na rede municipal. Trabalhei 4 anos com ensino fundamental lá. E hoje, no ensino superior, a gente tem uma experiência diferente, né? Nós temos um alunado diferente, inclusive diferente da minha época, né? Eu formei em 2019. É o tempo, exatamente o que o professor Alan falou. Geografia, o tempo e literatura. Falar porque é a experiência, né? Vivências, né? Exatamente. E eu acho que é isso. Hoje na universidade, né, a gente ainda enfrenta uma desvalorização da ciência, e também a gente vê a necessidade, né, de uma aproximação da comunidade acadêmica com a sociedade. Eu acredito que, inclusive, o programa de rádio, né, o Socializando, eu acho que é uma ferramenta importante para estreitar esse diálogo, né, esse vínculo com a comunidade poraense e também da região. Certo. Quero chamar o Alan para nos ajudar a pensar nisso, porque eu estava pensando aqui, ó, como que, a partir da fala da Ana Lídia, da sua experiência, da sua relação com 2 geógrafos que te inspiram, né, e complementam a produção do seu livro, como que você vê essa geografia, sim, essa ciência geográfica, contribuindo com o entendimento do mundo contemporâneo e o entendimento do mundo passado para entender, inclusive, o mundo contemporâneo? Então, nessa perspectiva que a Ana colocou aí, a geografia talvez seja um campo assim, de suma importância para os enfrentamentos que a gente tem que fazer diante dessa resumo que eu fiz aí, de que nós vivemos num mundo que está cada vez mais na platitude, que restringe a experiência. Se restringe a experiência, logo, a percepção de espaço é muito ínfima, né? muito insignificante, e a percepção de tempo também é quase que inexistente, porque quando você reduz a experiência, você empobrece a percepção de espaço, certo? Quando você empobrece a percepção de espaço, você perde a noção de tempo e, portanto, a memória sua fica prejudicada. Você não tem o que resgatar, você não tem o que retomar, você não tem o que projetar para frente, porque você está preso numa insignificância. Então, assim, a geografia, ela permite que você amplie a noção de espaço. Toda vez que você se propõe a agir no espaço, a esmiuçar, a entender o espaço, e a espaço aí, o conceito que eu estou me apegando aqui, é o conceito que eu ouço dos meus amigos geógrafos, não é
é uma coisa que tem a ver com as experiências e com as modulações da experiência, né? Toda vez que você faz isso aí, você está produzindo memória, você está dando noção de tempo, professor. Você só pode agir no tempo, só consegue agir no tempo, como ser civilizado, como ser com uma certa maturidade de adulto, né? Lembrando aqui daquela história de Kant lá de trás, né? Com uma certa propriedade para agir. Se você tem de onde tirar algo para contrapor o passado. Olha, eu fiz isso, não funcionou. Então. Mas você fez. A memória, a noção de tempo está nisso, de um passo para o outro. Não existe tempo em si. E a geografia é esse lugar que vem né, que pelo exercício te devolve isso. Então, olha, nós precisamos. Aqui nós temos duas coisas para enfrentar aqui, que talvez a Ana Lígia falar, eu já estou pulando na frente, né? Que, assim, tem o Prof. Águas aqui, que é um mestrado em águas que a geografia integra, né? Tem muitos pesquisadores da geografia lá contribuindo com a formação, que é o drama da água que a gente vive aqui. E nós temos também aqui em Porá uma abertura para mineração, né? De terras críticas e tal, que inclusive é o trabalho, o objeto de pesquisa do meu amigo Ricardo, né? Então, assim, essas questões, se você não enxerga o que elas significam no espaço, né? O que isso significa, o que minerar terra crítica significa no espaço, né, geográfico chamado Iporá. E quais são as implicações disso na sociedade? As implicações experienciais, cara. A experiência pode ser experiência de morte, como a tomada da soja aqui ao redor é uma experiência de morte. Por quê? Está envenenando o rio, está fazendo sumir um monte de espécies, né, de pássaros que dependem da água e está bebendo água envenenada. Isso já tem, é um caso que tem que ser pesquisado cientificamente, mas já tem muitos relatos disso aí, de envenenamento das águas por produtos que eles chamam de defensivos, né, para a soja, que na verdade é veneno, né? Defensivo é um eufemismo. Isso. Eliminação de cobertura que regula os microclimas aqui, o microclima regional. Então, assim, antes você tinha cobertura, pelo menos cobertura de pasto, né, que permitia uma certa umidade, uma certa... Né? Hoje você tem amplos espaços descampados que produzem poeira, que contribuem para uma degradação do clima. Então, assim, há um monte de coisa acontecendo aí, e que se a gente não exercita pela geografia crítica, né, a gente não consegue se posicionar, inclusive, como cidadão e como pessoa que sabe, não, eu quero viver, isso aqui vai me matar. Ana Lígia, eu gostaria de ouvi-la também, né, a partir das contribuições do professor Alain, né, sobre esse olhar desse papel do geógrafo e da geógrafa, né, que você falou, quero falar, você acha que tem muito a trazer e complementar. Alain, você comentou, né, sobre os impactos, né, as implicações. A gente também precisa se preocupar muito, e aí o papel do geógrafo, né, a questão da expropriação das terras, né? Como é que isso tem impactado as comunidades tradicionais aqui na nossa região, as comunidades assentadas, os assentamentos, as comunidades ribeirinhas também. A geografia, a gente sempre tenta levar os alunos para o campo, né? Eles gostam muito e a gente sempre tenta levar eles para que eles vejam o impacto, né? A gente já teve a oportunidade de levar alguns alunos na PCH, em alguns assentamentos, né? Eles puderam conversar com ribeirinhos, com assentados, com quilombolas também aqui do estado de Goiás. Então a geografia ela é fundamental isso. E aí quando a gente pensa na geografia e na literatura, pegando o gancho que você estava comentando mais cedo, na geografia quando a gente lê autores que falam, por exemplo, do sertão, se a gente vai ler Graciliano, Guimarães Rosa, enfim, a gente pode fazer uma leitura geográfica a partir dessa literatura. Quando a gente lê Capitães da Areia, a gente pode fazer uma análise ali das desigualdades sociais, como é que
que a infância ela é impactada, né, a partir disso. Então, assim, eu acredito que além da literatura, além da geografia, eu acho que as duas ciências em comum, elas trazem, né, uma possibilidade, uma ferramenta para a gente, uma forma de sentir o mundo, uma forma de interpretar, uma forma de se reconhecer também no mundo. Eu acho que a geografia crítica ela é importante para isso também, para que o aluno, para que o professor, para que o pesquisador, para que o sujeito, né, o indivíduo ali, ele se reconheça o seu lugar no mundo. E aí, pra gente, olha, o tempo tá passando, são 10h57, nós vamos avançar um pouquinho das 11 horas, tá? Pra fechar, acho que questões importantes. E tô achando que nós vamos ficar em 2 músicas hoje, porque depois a gente põe as 2 no final. Porque tem questões importantes para serem faladas, né? Também, a música é muito importante para se falar. Deixa a critério de vocês. Se vocês tiverem um tempinho mais, a gente pode ficar um tempinho mais uns 15 minutos na tarde. 11 horas. Podemos ficar? Senão a gente vai encaminhando para o final, mas o que a Ana Lígia traz aqui me chama atenção, tá aqui escrevendo, né, e pensando nessa temática sobre o quanto, por que a gente também, vamos pensar assim, comemora, entre aspas, como você me reflete sobre a importância do dia do geógrafo e da geógrafa aqui em Porá. Como professor, eu posso dizer, né, que a gente ensina, estimula o olhar quanto o que está acontecendo no presente. Fazer essa leitura crítica, por exemplo, né, estimular o olhar não só informativo, midiático, que a gente sabe que vive com os algoritmos hoje, né, como é que anda o nosso trajeto? E por que o nosso trajeto anda assim? Por que as ruas estão como estão? Por que a questão do clima é um debate hoje que aparece na televisão? Por que, por exemplo, como fazer uma leitura atual hoje? A gente abre a rede social, ontem foi aprovado lá no Congresso Nacional, depois a gente pode fazer outro debate sobre isso, sobre o fim da escala de trabalho 6x1, só no Congresso, vai para o Senado. E a gente vai contar. O que isso significa participar disso e entendendo isso no contexto da organização do território? Por exemplo, de Porá, uma cidade que é comercial, que vive de serviço, né? Saiu essa semana também que o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil, mudou. Aí vem um número. O que esse número significa? Ele não é só um número. E será que ele significa isso tudo mesmo? Significa onde todas as cidades, municípios têm a mesma forma de desenvolvimento, né? Ou envolvimento humano? Pensar o papel do geógrafo, na minha perspectiva aqui, né? Na minha perspectiva, o papel do geógrafo, da geógrafa, na formação dos sujeitos para olhar esse mundo além dos números, né? Observar a paisagem, que é uma categoria tão importante para nós, mudanças, né? Para nós da geografia, a palavra paisagem é o que nos sustenta, porque ela é o registro histórico da passagem humana e da sua relação com as questões naturais que estão registradas aí, né, sobre essa relação humanidade-natureza. Mas o que isso significa de fato? Não tombar ou não tombar uma casa é só uma questão de estética ou uma questão de manutenção histórica para não deixar que histórias se repitam também, né? Basta a gente ver. Por que permanecer, por exemplo, uma cidade histórica, se essa cidade histórica ela foi construída à base da exploração? Por que a gente acha tão importante isso, esse olhar, né? Que o tempo do celular, né, o descer o dedo rápido, o celular não cria memórias por conta do tempo, né? A gente porque passa não por cria cima. experiência, né? Isso, não cria experiência, né? Essa coisa aí do algoritmo, a gente coloca muito algoritmo como vilão, mas é bom a gente estar atento a isso. Os algoritmos não são vilões. Vilões são os donos dos algoritmos. Depende da forma como você usa. Quem programa, quem produz algoritmos que tem o interesse e as intenções. A gente tem que se perguntar sempre quais são as intenções de quem joga esses algoritmos aí. E aí a gente não é fácil, não é difícil descobrir. Basta saber quem é o nome deles e onde eles estão e o que eles fazem. É muito simples. Pelo que eles fazem, onde eles estão, onde eles vivem, o que eles comem, você sabe que as intenções deles não são boas com a maioria, entendeu?
É verdade, né? Especificamente com a classe trabalhadora, né, Alan, puxando o gancho que a Paula comentou, né, sobre o fim da escala 6x1. Sim. Acho que é um debate importante dentro da geografia, principalmente, né, não sei se é... Exato. O dono do Uber faz o quê? Ele construiu um algoritmo ali, um programa, aplicativo coordenado por um algoritmo ali, baseado em GPS e tal. E só isso. Entendeu? Agora, há pessoas trabalhando 18 horas, 19 horas por dia e repetindo um discurso feito pelo dono do algoritmo de que ele é empresário de si mesmo. Entendeu? A pessoa está morrendo, está adoecendo, está abandonando a família, achando que, repetindo um discurso do cara que está ganhando bilhões às custas dele sem fazer nada. Ele não produz riqueza, ele não produz exploração. Ele explora a força de trabalho. Isso, né? Isso, a geografia, né, tá aí, né, Ana Lígia, para auxiliar nessa compreensão de mundo, das relações, né, humanas, da produção da riqueza, né? Volto a dizer, para gente que é professora e eu trabalho com formação de professores, esse é um exercício, Ana, muito caro dentro da sala de aula, porque os meus alunos, nossos alunos, são esses trabalhadores. Sim. E, como a Ana Lígia trouxe, olha, a Ana Lígia tem o que, 10 anos, né, de formado, mas não é isso, que é 10 anos. Em 10 anos, a experiência que a Ana Lígia teve no processo de formação dela é totalmente diferente da formação das experiências da Natália, que aqui está nos auxiliando também, né, aprendendo junto conosco, a gente aprendendo com ela. Porque o tempo no qual Natália vive, Ana Lígia viveu, eu vivi, você vive, são tempos diferentes do acesso ao conhecimento, do pensar sobre o conteúdo, do pensar sobre esse conteúdo na organização da sociedade, no ter tempo, Alan, da literatura. Eu vejo meus filhos, eles leem livros, às vezes, eu tenho que ficar danando, ou veem vídeo acelerado no 2x. Isso é, Nós somos pós-pandemia também, né? Eu acho que é um ponto importante dentro da formação aí dos nossos alunos. Né? E entender isso é importante. Da onde, por exemplo, usando só a questão da onde que vem, por que vem, o que significa, quais foram as aberrações, inclusive, né, como ferramentas criadas para interpretar o mundo em prol de uma organização de mundo hegemônico, né, para quem as pessoas ainda permanecem no poder. Entender que, inclusive, com a pandemia, os mais ricos do mundo ficaram mais ricos ainda. No Brasil, a pandemia no Brasil gerou 40 bilionários. Isso. Entendeu? Isso não está numa revista de esquerda, está numa revista reacionária, é revista Veja, entendeu? Isso, né? Então, saber interpretar esses números, né, Alan? E vamos caminhando, gente. Olha, o tempo tá muito bom a conversa, mas quero deixar agora para vocês. Alan, o que o livro, então, e amanhã, o lançamento do seu livro, pode trazer para a gente aí, para quem for participar, pode trazer para o futuro, depois da leitura, para a interpretação desse mundo? Então, eu acho o seguinte, pegando a relação que a Ana fez aí entre literatura e geografia, por que literatura tem a ver com geografia? Porque o trabalho literário é um trabalho de construção do mundo. E construir um mundo, um livro, uma história é um mundo construído. Para você construir um mundo, você tem que ter personagens vivendo experiências, as experiências têm que construir espaços, esses espaços, então, junto com a experiência, podem ser encadeados numa linha de tempo. É tudo isso que hoje a gente é retirado da gente com as redes sociais, por exemplo. É a rapidez, sem tempo, sem experiência e nada, só passar nervosamente o dedo, como você falou aí. Então, assim, essa é a relação da literatura com a geografia, porque a literatura trabalha com o quê? Com a vida humana, com a experiência humana, com as vivências humanas. Então, cada autor interpreta o mundo e cria um mundo, uma história do mundo a partir das experiências, das vivências que ele faz, sejam elas pesquisas ou vivências pessoais, né? Esse livro é um livro que é construído em cima de experiências, de vivências. Agora, não são vivências simples, são vivências de quem vive em ambientes que tratam o mundo de uma forma complexa, né? É o mundo da psicanálise, é o mundo da literatura, é o mundo da ciência da linguagem, é o mundo da academia, tentando dialogar e interpretar esse mundo aí fora que afeta
as pessoas elas estejam onde estiver, sejam complexas ou não, afeta todo mundo. E é uma codificação disso aí como uma forma de dizer, olha o mundo como tá, olha o mundo o que é, como é que a gente vai lidar com esse mundo. Então, amanhã, dia 29, né, nós teremos lá 8h30 da noite, né, 20h30, no pátio da UEG, o lançamento do livro Fora do Ovo, escrito pelo professor Alan. Professor Alan, muito obrigada, tá, por aqui estar. Para a gente é sempre uma riqueza quando a gente traz, né, você aqui para poder falar das suas experiências, né, que foge, inclusive, do olhar, às vezes, que a gente tem do senso comum, do que faz um professor de letras. Produz conhecimento, né? Não está lá só para ensinar as regras ortográficas, porque assim como a geografia traz seus preconceitos, né, seu senso comum, as outras áreas também têm. Então, sempre uma riqueza, parabéns, e que seja um sucesso, com certeza vai trazer muita esperança no olhar, para ver o mundo de maneira diferente. Muito obrigado. Ana Lígia, eu vou deixar para você também falar, né, fazer a sua contribuição final, fazer sua análise final, e vou chamar, que é o final da sua fala, você fale da música que pensou para a gente fechar o programa. Um recado para os meus alunos, todos convocados para o lançamento do livro do professor amanhã, o pátio da UEG, viu? Eu acho que um recado também para os alunos, até a Natália está aqui, né, compondo aqui a nossa mesa, que também é minha aluna, eu diria que vale a pena, Natália e todos os outros, vale a pena a gente continuar olhando para o mundo com mais curiosidade, com mais esperteza, até com um pouco, não querendo romantizar, mas até com um pouco mais de esperança para o futuro, né? A geografia, ela é uma ciência que ela nos ensina a fazer perguntas, né? É uma ciência que ela nos inquieta. Eu acho que vale muito a gente acreditar no potencial, né? E levar a sério mesmo como uma ciência que é capaz de fazer alguma diferença nesse mundo doido, né? E em relação à música, eu escolhi, né, a Paula pediu para indicar uma música, eu escolhi uma música do Milton Nascimento e do Lô Borges, né, o Clube da Esquina, o 2, Nossa, né? toquei hoje essa música. É muito linda, eu queria tocar 50 mil músicas, né, que eu gosto muito de música, mas essa eu fiquei refletindo, né, Tava tocando em casa antes de sair para aqui. Olha, podia ter vindo tocar pra gente, Aula. Ao vivo, né? E eu acho que ela representa muito essa ideia do encontro, né? Geografia, literatura, sociedade também. O encontro, a sensibilidade e também uma construção coletiva do olhar do mundo, né? Uma música da década de 70, do ano de 72. E eu acho que conversa muito com que a universidade pública, a ciência, né, e a educação representam, porque acaba que são espaços que são construídos de forma coletiva, né? Acho que é isso. Então, Ana Lígia, muito obrigada, tá, pela sua colaboração, por aqui estar, por nos representar tão bem como geógrafa, mas eu estou falando como mulher geógrafa, né? A gente tem que se adaptar, inclusive, né? Porque os dias são né? Geralmente a história traz isso, mas o dia é nosso, né? Nós somos as mulheres geógrafas, né? Em especial eu como professora de geografia, acho que você agora também como pesquisadora, também como professora de geografia, o que a gente tem contribuído e a gente tem que reconhecer o que a gente faz. Então, quando eu ouço vocês falando assim, Paula, esse programa é importante, para quem nos ouve, esse programa é importante, eu me sinto realmente, eu preciso reconhecer que a geografia que me trouxe até aqui e a educação é que faz toda a diferença. E termina, antes da gente colocar a música, Ana Lígia, sempre falando, e a Alan também, né? Esse programa é para valorizar a educação pública, a universidade pública, né? E a educação pública, gratuita e de qualidade, é direito de todos, é dever da família e do Estado. Por isso nós estamos aqui. A literatura e a geografia juntas nos ensinam a ler o mundo e a transformá-lo. E a UEG é uma universidade pública e está a serviço aqui em Porá e na região toda, no estado de Goiás todo, a serviço da cultura, da ciência e do desenvolvimento crítico
da nossa população. Aproveitar e parabenizar todos os geógrafos, né? Meus amigos, ou não, né? Meu sobrinho é geógrafo também. Que bom, né? E lembrando que a semana que vem, né, na próxima quarta-feira, haverá uma atividade, um evento também em comemoração e reflexão a esse dia. Estejam todos convidados, vai lá participar e a gente deve voltar aqui para poder falar ou acompanhe as redes sociais, que será divulgado. Mais uma vez, muito obrigada. Nós voltamos na próxima semana é feriado, né? Vamos tentar nos organizar para estarmos aqui, mas quinta-feira sempre com um tema interessante para a gente refletir. Eu sou Paula Junqueira e o programa Socializando então volta depois. Muito obrigada, Natália. Terminamos o nosso programa hoje com a música Clube da Esquina 2, de Lô Borges e Milton Nascimento.